Glória a Deus. Gostaria que os irmãos podem continuar sentados? Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, do 19 ao 30. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do 19 ao 30. Amém? Diz assim o texto que nós propomos em fazer a exposição. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses, não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviam para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo enviarei, para que quando virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Glória a Deus. Gente, eu quero, nessa noite, falar aqui, expor este texto. Daria um título aqui sobre servos espirituais. Filipenses, do capítulo 2, dos versículos 17 ao 30, apresenta 3 homens cujas vidas são padrões de uma vida piedosa. Então, do 17 ao 30, o texto apresenta esses 3 homens que têm uma vida piedosa, são padrões excepcionais para essa vida de piedade. Esses 3, Paulo, Timóteo e Epafrodito, né? Eles estavam juntos em Roma neste momento. Paulo era um prisioneiro em seus próprios quartos alugados. Preso em próprios quartos alugados. Embora acorrentado a um soldado, ele estava livre para continuar seu trabalho sem maiores impedimentos. Então ele estava preso, não era uma prisão, ele estava em quarto alugado naquela época, ok? E ele ali continuava exercendo e escrevendo aos filipenses, de quem ele tinha grande estima. Certo, meus irmãos? O que esse texto e o autor, né, querem dizer? Essa é a grande pergunta. O que este texto e o autor querem dizer? Para a nossa exposição, não é? Porque Paulo não é somente um modelo para o serviço, abnegado sacrifício, mas também pela alegria que produz serviço. Alegria que produz serviço. Então, o que eu vejo, este texto, e que o autor querem dizer, é mostrar o exemplo de servos espirituais. Mostrar o exemplo de servos espirituais, que são padrão de vida piedosa. Ok, meus irmãos? Então é isso que esse texto quer nos mostrar, né? Timóteo, ele já a partir dos versículos
19 ao 24, quando você passa do 19 ao 24, a gente vê um segundo modelo espiritual. O segundo modelo de um servo, ele é Timóteo. Timóteo. E o texto narra que ele era amado filho de Paulo na fé. Não é? Como Paulo, o seu mentor e modelo, Timóteo é um exemplo de quê? De confiança para os outros crentes. Então a primeira biografia que eu fiz, rápida biografia, porque já foram faladas domingo aqui passado, né? Nessa biografia de Timóteo, assim como Paulo, Paulo era o quê? Mentor, orientador, líder, né? Um modelo. Timóteo também é um exemplo de confiança para outros crentes. Então, quando as pessoas olhavam para Timóteo, elas enxergavam em Timóteo o quê? Um exemplo de confiança. Elas olhavam para Timóteo e falavam, nesse eu posso confiar. Paulo olhava para Timóteo e falava, nesse eu posso confiar para dirigir o culto domingo à noite, ele não vai faltar. Timóteo, eu posso confiar que ele vai tocar no culto domingo à noite, ele não vai faltar. Timóteo era um exemplo de confiança para os outros crentes. Veja bem, Timóteo era nativo de Listra, província da Galácia. Hoje, onde fica isso? Fica ali na Turquia, né? A Listra é uma província da Galácia, né? Fica ali na Turquia. Sua mãe Eunice era judia, seu pai grego e provavelmente era um pagão, né? Então ele tinha uma mãe judia, o pai grego, parece-nos, dá-nos a entender que ele era um pagão, não conhecia Cristo, né? Mas foi Paulo que o levou a Cristo. Paulo pega Timóteo, apresenta a Cristo, provavelmente durante a visita de Paulo a Listra, na sua primeira viagem missionária. E o que a gente percebe de Timóteo, que tanto a sua mãe quanto a sua avó Lloyd, né, eram crentes, certo? Paulo dá testemunho de Timóteo dizendo, ele é meu filho na fé. Timóteo é meu filho na fé. Timóteo, irmãos, ele era fiel, ele era confiável em todos os sentidos. Todos os sentidos. Fiel e confiável. E claramente, segundo o que a gente observa no texto, ele estava qualificado como um modelo para os filipenses imitar. Tal era a confiança, tal era a fidelidade de Timóteo, que ele estava qualificado para os crentes de Filipos olhar para ele e falar, esse é digno de imitação. Esse é digno de imitação. Dada a sua fidelidade, dado o seu zelo. E Paulo, olhando para isso, ele fala, eu quero que vocês de Filipos recebam, aceitem Timóteo sem nenhuma hesitação. Estou escrevendo para vocês aqui, ele tem me auxiliado aqui em Roma, mas eu vou enviá-lo a vocês, e eu quero que vocês recebam Timóteo sem hesitação, porque ele tem um caráter aprovado. Ele tem um caráter aprovado. Então receba ele bem. Não fique pensativo, será que ele é um obreiro aprovado? Será que ele é de confiança? Será que eu posso dar trabalho para ele, ele não vai faltar? Não, recebam Timóteo sem hesitação, não hesitem, ele é um homem de confiança, podem receber Timóteo. E a partir daí, irmãos, nós vemos que Paulo agora começa a dar um perfil desse dedicado servo do Senhor, né? Ele começa a dar um perfil. Eu enumerei algumas coisas aqui desse perfil que Paulo faz de Timóteo. Primeira coisa que eu quero destacar. Primeira coisa. Ele era semelhante ao apóstolo Paulo. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 1, capítulo 1 e 5, e depois no 3, o versículo 15, a Bíblia também fala alguma coisa sobre isso.
porque ele tinha sido instruído nas escrituras desde a infância por sua mãe e pela sua avó. Sua mãe Eunice e a avó Lloyd, né? E ele era muito bem visto por aqueles que o conheciam. Muito bem visto. No entanto, a gente vê que o maior crescimento de Timóteo, né, começou quando ele começou a viajar e ministrar com Paulo. Ele era conhecido, ele era crente desde criança, mas o seu ministério começa a se destacar, começa a se desenvolver, quando ele tem um maior contato com o apóstolo Paulo. O seu ministério começa a se desenvolver, né? Que ele tem essa proximidade com o apóstolo Paulo. Por isso que ele entendia que era bom estar do lado de homens de Deus. É bom estar do lado de pessoa comprometida. Porque ele passou para os filipenses que ele era um cara de compromisso. E Paulo dá esse testemunho dele. Paulo e Timóteo, irmãos, entendia, veja bem, preste atenção. Paulo e Timóteo, eles entendiam aqui uma coisa que eles eram unânimes. O verdadeiro discipulado é a reprodução. O discipulado que não reproduz, ele não é discipulado. Ele tem que se reproduzir. Então, à medida que Paulo ia pregando o evangelho, à medida que Timóteo ia pregando o evangelho, ia havendo o quê? Reprodução. E os dois eram enfáticos, entendiam que o verdadeiro discipulado é a reprodução. A igreja precisa reproduzir. A igreja não poderia ser estéril. Precisava haver reprodução. Então, a primeira coisa que a gente destaca aqui, que ele entendia que o discipulado, o verdadeiro discipulado, é a reprodução. Se não há reprodução, tem algo errado. Ok, meus irmãos? Segunda coisa de Timóteo que a gente percebe é a seguinte: Timóteo também teve virtude de ser simpático. Segunda coisa, Timóteo era simpático. Sabe aquele que chegava para pregar, antes de iniciar o culto, era aquele que batia, talvez, a mão nas costas do irmão. Ô irmão, como é que foi seu dia? Como é que foi seu trabalho? Como é que foi lá em Filipos? E aqui em Roma, como é que estão as coisas? Pai, o Paulo está preso ali no quarto alugado, não está legal. Mas ele era simpático. Então, a segunda coisa que eu destaco aqui, ele tinha a virtude de ser simpático. Virtude de ser simpático, amistoso, não é? Estava sempre alegre, sabe? Sorridente, simpático com todo mundo, não desprezava. Uma hora está brocochô, outra hora está 1000 por hora. Não, ele era um cara simpático, né? Com maior confiança. Paulo poderia assegurar aos filipenses que Timóteo iria realmente causar um bem-estar a eles. Gente, eu estou em Roma, mas eu escrevo a vocês porque eu tenho certeza que Timóteo vai causar um bem-estar danado entre vocês. Pode ficar tranquilo. Ele vai causar muito bem-estar entre vocês. Não vai haver divisão, não vai haver problema. Ele é uma pessoa de confiança. Ele cativava. Ele cativava as pessoas. Ele tinha simpatia. O povo gostava de conversar com ele. O povo sentia entusiasmado em bater um papo com Timóteo, né? Então era a segunda virtude. Terceira coisa que eu quero destacar de Timóteo. Terceira virtude que caracterizou Timóteo era a sua obstinação. Ele era determinado. Timóteo era determinado. Fala assim, eu preciso pregar, eu tenho a incumbência de levar a palavra, então eu sou determinado. Um modelo de servo espiritual, que é o tema da mensagem. Determinado. Eu vejo aqui, irmãos, que essa determinação, essa obstinação, aí no versículo 21, que nós lemos, diz o seguinte, pois todos buscam os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Timóteo, contrário, eu busco os interesses de Jesus. Eu sou obstinado pela causa do mestre. Eu sou obstinado em levar, em escrever, em informar, em discipular. Ele era obstinado a isso.
Aí Paulo fala, mas tem uns que não são. Tem uns que não são. Mas Timóteo é. Determinado. Tem um valor comprovado. Não é? E essa determinação, irmãos, quando Paulo fala da determinação de Timóteo, ele dá uma cutucada, né? Nos críticos. Ele fala de Timóteo, fala, ó, Timóteo é isso, Timóteo é um cara do bem, é simpático, é cativante, mas tem gente lá em Filipos que busca os seus interesses. Não é o caso de Timóteo não, nem de Epafrodito, que está buscando os seus próprios interesses. Então Paulo dá essa cutucada naqueles que buscavam seus próprios interesses e não os de Cristo. Quarta virtude de Timóteo é a seguinte, irmãos. Timóteo era experiente. Paulo não podia, né? Paulo não tem que convencer a igreja em Filipos do que ele era capaz, porque eles sabiam do seu valor comprovado. Então, Paulo não precisava chegar lá e falar assim, não, nós vamos passar aqui um currículo, né? Eu vou mandar um currículo de Timóteo para vocês. Não. Ele já tinha o seu valor comprovado, era experiente, né? É como se fosse um RT hoje de empresas, né? Responsável técnico, né? Certificado de capacitação técnica. Ele já era e tinha o seu valor comprovado. Né? O que significa isso? É um significado básico da aprovação após o teste. Né? Foi aprovado mediante teste. Né? Timóteo havia sido muitas vezes testado em seu serviço ao Senhor. Muitas vezes foi testado. Muitas vezes. O obreiro sempre vai ser testado no seu ministério. O crente vai ser sempre, seja em Roma, seja em Filipos, seja em Braslândia. O homem vai ser testado no seu ministério. Mas o bom crente, ele é aprovado pós-teste. E alguém, assim como Paulo de Timóteo, vai dar testemunho. Aquele obreiro é aprovado. Confie nele. Quarta característica outra virtude que eu quero aqui mencionar de Timóteo, que era a sua submissão. Como Paulo, a quem serviu como Timóteo, ele era submisso ao Senhor. Irmãos, coisa mais linda é olhar para um exemplo como Timóteo e ver que era um homem submisso. Mas Paulo era seu líder? Era. Mas ele era submisso a Paulo? Sim, submisso a Paulo. Mas ele era um homem comprovado a experiência, carismático, cheio de Deus, mas não deixou de ser submisso. A submissão é uma virtude que Paulo escreve, menciona. Ele tem vontade de mencionar. Olha, Timóteo é submisso. Ele é submisso. Assim que Paulo era um pai espiritual, um modelo incomparável de piedade. E Paulo deixa claro que esse serviço específico não era para ele, mas com ele. Eles serviram ao Senhor juntos, uma parceria amorosa e não de competição. Então, não existia nenhum senso em Timóteo de competir com Paulo. Não existia. Porque a causa comum era dos dois. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Então não existia essa competição. E uma outra virtude que eu quero enumerar aqui, que ele era disponível. Ele era disponível. Ele era tão eminentemente qualificado para o serviço, que Paulo podia afirmar sem hesitação. Portanto, ele escreve aqui, espero
enviá-lo imediatamente. O que é isso aqui, irmãos? Disponibilidade. Eu nem tenho certeza, segundo o texto, se Paulo já havia conversado com Timóteo. Mas eu espero enviar Timóteo imediatamente. Imediatamente. O que é isso? Se fosse um obreiro carrancudo, que não, eu não saio daqui, eu não vou, tem que ver com a minha esposa, tem que ver meu trabalho, tem que ver o meu filho, não, eu vou imediatamente. Paulo, eu estou disponível, estou pronto. A obra do Senhor então eis-me aqui, envia-me. Ele era uma pessoa disponível. Disponível. O contexto aqui, irmãos, ele deixa claro que Timóteo estava disposto a fazer o que Paulo lhe pedia. Disposto. E não tinha agenda própria. Ele estava lá, Paulo em Roma, ele foi enviado, foi para lá e depois Paulo envia para Filipos. Ele tinha a sua agenda? Não. A agenda era a agenda de Deus. E ele estava disponível para o trabalho do Senhor. Disponível para a obra do Senhor. Ele não falou assim, Paulo, eu não posso atender a sua agenda agora, porque a minha agenda está confrontando com a sua. Não, pelo contrário, Paulo fala, eu vou enviar Timóteo agora, imediatamente para vocês. E Timóteo estava disponível. Disponível. Para ele estar disponível para o Senhor, significava ser útil ao apóstolo do Senhor. Sua permanência ou saída foi inteiramente decisão de Paulo, e não dele próprio. De Paulo. Foi ele que quis ir a Filipe? Não, foi Paulo. E ele foi? Claro que sim. Então, irmãos, eu acho tão lindo que deve ter sido, um desafio para este homem inteligente, enérgico, talentoso, de ser constantemente, hoje, a gente trazendo, olhando e vendo que, às vezes, romper relações, com amigos, colegas de trabalho, e ter uma agenda que Deus estabeleceu, uma agenda que Deus quer, uma agenda que, assim como Timóteo estava disposto na agenda de Paulo, nós possamos estar dispostos na agenda da obra do Senhor. Outro personagem da nossa exposição aqui é Epafrodito, do verso 25 ao 30, que ele é um terceiro de servo espiritual descrito, é Epafrodito. Era outro pupilo, e colega de trabalho de Paulo. Irmãos, aqui não há registro, que eu quero destacar aqui, não há registro de qualquer trabalho que ele realizou. Nada de sabe sobre a sua família, sua história pessoal, sua conversão, quanto tempo ele tem sido um crente, suas funções específicas na igreja em Filipos, Roma ou em qualquer outro lugar. Não se tem. Epafrodito significa pertencente a. Eu anotei aqui, embora Epafrodito fosse muitas vezes abreviado para Epáfras, não há provas que ele era o homem com esse nome mencionado em Colossenses, que lá em Colossenses tem um Epáfras, que quando Paulo também estava preso, nós até estudamos aqui sobre Colossenses. A gente não dá para dizer se sim ou se não, é uma conjectura. Mas o seu nível, irmãos, aqui eu achei interessante, o nível de serviço, de sacrifício para o Senhor, é especialmente instrutivo e estimulante para o crente. Veja bem, para quem os exemplos de grandes pregadores e pastores, como Paulo e Timóteo, pode parecer fora do alcance. Veja bem, ele exemplifica o espírito de sacrifício pela causa de Cristo. Epafrodito não era um homem destacado, não tinha o nome que Paulo tinha, não tinha o nome que Timóteo tinha, mas a gente vê aqui que não envolve nenhuma aclamação pública de Epafrodito,
nenhuma proeminência, nenhum alto cargo, sem grandes talentos ou dons. Não, não tem. Não há nenhuma menção na Bíblia do grande Epafrodito. Não, tem de Paulo, tem de Timóteo, mas não tem de Epafrodito. Vocês já observaram na leitura que a gente fez aí? Ele não era um notável pregador, um professor, um grande líder. Não, Epafrodito não era essa pessoa. Ele era um homem simples. Era uma pessoa desconhecida. Era uma pessoa que não tinha proeminência no meio. Mas ele tinha o quê? Uma alma de servo. Ele tinha uma alma de serviço a Deus. Não é? Ele foi de bom grado para Roma. Paulo preso lá nos seus quartos alugados. E ele foi ajudar da melhor maneira que pôde, enquanto era necessário. Então, Epafrodito, ele sente a necessidade da igreja. Presta atenção, irmãos. Paulo estava preso, sim ou não? Epafrodito sente a necessidade de Paulo. E sem nenhuma demanda, sem nenhuma uma força maior, ele se dispõe a ajudar Paulo. Se dispõe, com desejoso. Eu quero ajudar Paulo. E ele foi para Roma. Por que ele queria ajudar? Porque ele tinha uma alma de servo. Porque ele gostava de servir o outro. Porque ele gostava de servir o seu próximo. Então eu vejo aqui, irmãos, que depois de declarar a sua intenção de enviar Epafrodito de volta a Filipos, primeiro, Paulo dá alguns títulos que revelam o caráter desse homem. Falou assim: Epafrodito, eu vou te mandar de volta para Filipos. Mas, antes, a gente vê aqui, no versículo 25, né? Ele fala aqui, contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Então, Paulo dá alguns títulos que revelam o caráter de Epafrodito. Alguns títulos aqui. Vamos lá. Acima de tudo, Epafrodito, como todos os crentes, era irmão espiritual de Paulo. Irmão espiritual de Paulo. Uma criança, um companheiro de Deus. Então agora ele já começa a enumerar alguma coisa, um aspecto biográfico de Epafrodito. Aí ele destaca. Primeira coisa, ele é um irmão. Ele é um companheiro. Mas ele era líder? Não. Ele tinha cargos hierárquicos na igreja? Não. Mas ele era servo. Era um homem de compromisso. Gostava de atender o próximo. Gostava de servir. Mas Paulo está preso, servia um preso? Sim, gostava de servir os presos. Gostava da cadeia. Gostava de visitar. Então, gente, em segundo lugar, Epafrodito foi colega de Paulo, destacando o seu esforço espiritual comum, para além de sua vida espiritual comum. Né? Ele era um companheiro de milícia, militante. Hoje nós temos aí muitos militantes, né, que são principalmente dos sindicatos, né? São militantes. Aqueles que militam a causa, tem uma causa e está dentro todo dia, são militantes. E sempre tem resposta para sempre para aquela causa. Mas como é isso? Ele sabe, assim era Epafrodito. Era um militante na causa do Senhor. Militante. Quem milita, ele não para, não é verdade? Ele é militante, é todo dia. Hoje ele tem uma causa, amanhã, de novo. Depois de amanhã, novamente. Ele é militante na causa do Senhor. Ele era companheiro da milícia de Paulo. Epafrodito estava no meio desse campo de lutas com o apóstolo Paulo. Juntos e misturados, né? Na causa do evangelho do Senhor. Aqui agora eu quero destacar, irmãos, que a partir do 26, fala assim, pois ele tem saudade de vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Quais são os motivos que fizeram Paulo enviar de volta Epafrodito? Quero destacar isso aqui agora, né?
não era que Epafrodito, irmãos, olha bem, vamos entender aqui. Paulo manda Epafrodito de volta, certo? Não era que Epafrodito estava cansado de servir Paulo. Falou, não, estou cansado desse Paulo aí, todo dia está servindo ele. Não era isso não. Era apenas saudade. Ele estava agitado. Ele queria voltar para a sua terra. Não é? Ele tinha aquela agitação, ele queria voltar. E Paulo manda de volta. Não era medo do mal que poderia estar acontecendo, né? Se ele ficasse ali mais tempo com Paulo, poderia ser morto, algo do tipo, não. Ele estava com saudade do seu povo. Ele estava com saudade lá de Filipos. E Paulo então manda de volta, né? Os títulos que Paulo deu mostra exatamente o contrário, que não era medo, né? Ele era um trabalhador fiel que jamais ia abandonar a obra. Ok, gente? Epafrodito era um soldado leal, era militante, não iria abandonar a obra, não iria. Mas Epafrodito estava com quê? Com saudades, né, dos seus companheiros, crentes lá de Filipe, e queria, inclusive, falar, olha, ele estava doente, aí quase morreu, é verdade, morreu mesmo, quase morreu. Então ele estava ansioso para voltar a Filipe. E os filipenses tinham todas as boas razões para estar preocupado com a saúde de Epafrodito, né, irmãos? Porque tinha quase morrido. Epafrodito, um homem sem imunidades especiais. Destacamos aqui, eu quero destacar aqui 3 coisas, irmãos. 3 coisas. Olha aqui, isso aqui é importante, presta atenção. 3 coisas que eu quero destacar de Epafrodito. Era um homem sem imunidades especiais. Epafrodito, mesmo fazendo a obra de Deus, ficou doente. Mesmo fazendo a obra de Deus, ficou doente. Ele não tinha uma imunidade especial por ser servo de Deus, por ser destacado, por ajudar Paulo, por trabalhar na constante obra de Deus. Não, ele não tinha imunidade especial, ele ficou doente. Será que o crente não pode ficar doente? Eu tenho que amarrar a doença? O crente não pode ficar doente, irmãos? O crente fica doente. E às vezes quase morre. Mas tem outras vezes que morre. Mas tem outras vezes que às vezes Deus cura. Então o texto narra isto, o texto nos mostra que ele não tinha uma imunidade especial. O crente pode adoecer assim como Epafrodito. Outra coisa Epafrodito caiu enfermo, possivelmente de uma vítima conhecida como febre romana, que às vezes varria a cidade como uma epidemia, a febre romana, não é? Mesmo ele sendo servo de Deus, outra coisa que a gente destaca, ele sofreu profunda angústia. Mesmo você sendo servo de Deus, é uma mensagem séria para vocês nessa noite, irmãos. Mesmo você sendo servo de Deus, você pode passar por angústias. Você não tem imunidade especial. Você não é melhor do que Epafrodito. Você pode passar por angústia. Outra coisa que eu destaco. Epafrodito, um homem que merecia ser honrado pela igreja. No versículo 29. Paulo, ele estava preocupado, porque algumas pessoas poderiam criticar Epafrodito, né? Pela sua volta, deixar Paulo lá em Roma. Aí podia criticar, mas Epafrodito já está voltando? Ué, Epafrodito, você foi agora, já está voltando? Sua volta prematura? Você não cumpriu o seu papel lá na prisão com Paulo? Então Paulo, com seu senso pastoral que ele tinha, né, irmãos, antecipa a situação e instrui a igreja de Filipe e fala, olha, receba esse valoroso irmão com alegria e com honra. Antes que alguém pensasse que Epafrodito não desempenhou o seu papel ajudando Paulo em Roma, lá nos seus quartos alugados, Paulo escreve e fala, honre o irmão Epafrodito. Honre ele. Ele cumpriu o seu papel, ele cuidou de mim. Então não deixe de honrá-lo. Ok, irmãos? Não há nada de errado em ser um servo receber honra. Aliás, é um princípio bíblico para precisamos obedecer. Escrevendo aos crentes de Tessalônica, Paulo diz, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós,
e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Não é? Glória a Deus. O mundo honra aqueles que são inteligentes, belos, ricos e poderosos. Que tipo de pessoa a igreja deve honrar? Que tipo? Aqueles que servem ao Senhor. Aqueles que obedecem ao Senhor. Epafrodito deu exemplo de servo cristão, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Cuidou de Paulo, sim ou não? Ele deveria ser honrado. Glória a Deus. Vamos honrar aqueles que ajudam na obra do Senhor, né, irmãos? Honrar, falar nome. Deus abençoe, irmão fulano de tal. Deus abençoe, irmão fulano de tal. Mas às vezes a gente fica tão preso, porque tem tantos que não querem fazer nada, que você fica com medo de elogiar o que faz. Porque o que não faz acha ruim. Aí você fica, não vou elogiar aquele irmão. Nossa, o Jacques cuidou aí da igreja, ficou tal dia, mas não vou elogiar muito não, porque pode ser que alguém ache ruim, porque eu estou elogiando o bom. Honre a quem deve honra. Se fez, seja honrado. Parabéns, Jacques, por ter cuidado aí da obra do Senhor, na minha ausência. Honra quem honra. Não abandonou. Epafrodito não abandonou. Serviu Paulo. Paulo manda de volta, porque sentiu que o seu coração estava querendo voltar para Filipos. Né? E tenhais com amor e o máximo de consideração. Epafrodito foi chamado de irmão, cooperador, companheiro de lutas, mensageiro, auxiliar. Esses são os nossos emblemas de honra. Né? Esse é o nosso emblema de honra. Você quer ser honrado, irmão? O nosso emblema de honra é esse: cooperador, irmão, companheiro de lutas, mensageiro, auxiliar. Esse é o nosso emblema. O nosso emblema não é honra, não é prerrogativa, não é ser. É esse que está descrito na Bíblia Sagrada. Esse é o nosso emblema de honra. Paulo, antes aqui de eu fazer uma reflexão teológica, Paulo nos encoraja a honrar aqueles que arriscam a própria vida por amor a Cristo, cuidando dos outros. Não é? Acho tão bonito a gente ver pessoas indo nos hospitais visitando. Honrar essas pessoas, ajudar aqueles que estão com necessidades. Fazendo uma reflexão aqui, irmãos, olhando para esse texto, esses 3 exemplos de servo de Jesus, quais lições podemos tomar com as mais variadas situações que eles passaram? Seria aplicável à igreja de hoje? É uma reflexão. Esses 3 nomes, Paulo, Timóteo, Epafrodito, servos de Cristo. Quais lições podemos tomar com as mais variadas situações que eles passaram? Será aplicável na igreja de hoje? Quais seriam minhas atitudes frente com a realidade parecida com essa? Qual seria a sua atitude? Qual seria a sua atitude? Qual seria a sua atitude? Qual seria a nossa atitude? Eu quero aplicar a palavra nessa noite. Aplicá-la aos nossos corações. Qualquer um que tenha passado muito tempo nos escritos dos servos de Deus, ele desenvolve uma certa compreensão no seu coração e na sua mente do serviço para Deus. Normalmente, a qualidade mais intrigante é a vontade de fazer grandes sacrifícios. Eu aplico o texto que eu olho para Paulo, eu olho para Timóteo, e eu olho para Epafrodito,
E a qualidade que mais intriga e que mais me admira é a vontade de fazer grandes sacrifícios. Paulo não tinha medo de fazer grandes sacrifícios. Não tinha medo. Paulo não tinha medo de ir para a prisão. Nós temos medo de chegar às 7 horas da noite no culto e chega às 7h30, 7h40. Paulo fazia o sacrifício de passar a noite toda. Paulo e Sila cantavam na prisão. E à meia-noite, um terremoto. Então eu olho para esses 3 personagens e eu vejo que mais intrigante, mais admirável é a vontade que existiam dentro deles de sacrificar a sua vida para a obra do Senhor. Eles sacrificavam. Eles abriam mão do tempo com a esposa, com o filho, com os colegas. Timóteo, nem agenda tinha, era a agenda de Paulo. E hoje, pastor, tem trabalho. Pastor, recebi visita em casa da família. Pastor, tive problema com a minha esposa. Tive problema com meu filho. Eu tive problema de relacionamento na igreja. Aí Paulo está dizendo, eu quero vir sacrificar para a obra do Senhor. Eu quero abrir mão de muita coisa minha. Eu quero abrir mão da minha prerrogativa. E eu quero servir a Deus. Isso me admira. Abrir mão, sacrificar. No século, eu notei aqui, interessante, no século 17, o puritano Thomas Brooks, ele sabiamente observou que o exemplo é a retórica mais poderosa. O exemplo! Não tem retórica. Eu estou fazendo aqui uma pregação expositiva, usando introdução, usando contextualização, usando reflexão teológica, aplicando, mas isso é menos importante do que uma mensagem dada com exemplo. Exemplo é a retórica mais poderosa. É a pregação eficaz. Porque a pessoa olha Paulo na prisão, não nega. Vê Timóteo, fala, eu não tenho agenda. Eu não tenho agenda. A agenda é de Paulo e eu a compro. Epafrodito cuidava de Paulo. É o exemplo. O exemplo é a retórica mais poderosa. Como Paulo, podemos ser um modelo de abnegação, serviço, entrega total. Irmãos, eu acho tão bonito. Nós chegamos aqui por volta de 5h30, eu, Luciano, Nicole, fomos lavar templo, e depois fomos ensaiar, estamos aqui até agora, né? Graças a Deus. E eu acho bom isso. Se ficar, eu fico o domingo todo na igreja. Se precisar de virar a noite, eu viro aqui. Porque o serviço é a melhor coisa que a gente pode fazer. Abnegação, entrega. Entregar. Tem gente que não se entrega. Ele fica arredio. Ah, mas será? Depois eu vou me decepcionar. Ah, Paulo não estava decepcionado não, irmão. Paulo estava felizinho lá. Paulo passava por perseguição, por chibatadas. Ah, não vou entregar muito para... Não, irmão, que eu posso me entristecer. Ah, Paulo não entristecia, não. Epafrodito também não. Como Paulo, podemos ser um modelo de abnegação, serviço, entrega total. Podemos ser imitadores de Paulo como ele foi de Cristo, irmãos? Podemos.
Podemos? Como Paulo levou Timóteo a Cristo, podemos levar outras pessoas a Deus? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Você tem filho na fé? Nós temos filhos na fé? Ah, não tem não, pastor. Eu tenho vergonha de falar que sou crente no meu trabalho. Como é que eu vou ter filho? Nem lá eles nem sabem que eu sou cristão. Quanto mais ter filhos. Paulo fala, Timóteo, meu filho na fé. Será que você pode bater no seu peito e dizer, eu tenho filho na fé? Eu ajudei a crescer. Eu ajudei a desenvolver. Eu preguei o evangelho. Você tem filho na fé? Observando o perfil de Timóteo, vamos tentar colocar em prática. Semelhante ao apóstolo Paulo, simpático, provado, submisso à liderança, disponível para a obra. Tem gente que você não pode contar nunca na obra do Senhor. Nunca. Porque você não sabe se ele está de bem ou se ele está de mal. Você não sabe se ele está alegre ou se ele está triste. Não sabe se ele ainda é crente ou se vai converter. Será que nós somos disponíveis? É dura a palavra, irmão? É, tem que ser duro. Às vezes tem que ser duro mesmo. Porque a gente não quer ser submisso. A gente quer mentir. E desculpas. Desculpas que eu estou falando, mas é verdade. Cadê os nossos filhos da fé? A gente tem que estar tirando, em vez de juntar e estar espalhando. Epafrodito não era líder, mas era atuante. Não tinha cargos da alta patente, mas era militante. Militante. Quem pode dizer que sou militante na obra do Senhor? Eu posso levantar minhas mãos, que eu sou militante na causa de Cristo. Amém, irmãos? Epafrodito fez falta. Sua ausência é notada. Sua ausência é notada. Quando você falta 5 cultos, os irmãos sentem a sua falta. Epafrodito fez. Entender também que mesmo quem faz a obra pode adoecer, pode ficar angustiado, e isso não é motivo para abandonar a Cristo. Não é motivo para abandonar a Cristo. Tem gente que diz, não, eu sou crente, eu não posso ficar doente. Mentira. Você pode adoecer, pode morrer, pode ser atropelado. Pode acontecer tudo o que acontece com os outros. A diferença é que nós temos Cristo no nosso coração. Amém, irmãos? Finalmente precisamos honrar as pessoas que fazem a obra de Deus. Tratar pelo nome. Agir com ternura e com apreço. Ser receptivo com as pessoas. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.